Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor no Salmo 127. Nós vamos ler os versículos 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra e diante da Tua igreja. Libera, Senhor, a palavra profética nesta manhã. E dá-nos a alegria de ter a ajuda do Teu Espírito, para que saiamos daqui transformados por ela. No nome de Cristo que oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, quem prestar atenção dentro da igreja, e eu digo a igreja como um todo, vai perceber que se multiplicam os crentes que rejeitam a autoridade de Deus, que rejeitam a autoridade da palavra de Deus e que, por consequência, rejeitam também a autoridade do homem de Deus que Jesus deu para ser o pastor da igreja. E porque rejeitam essa autoridade que deriva somente de Deus, a cada dia cresce o número de cristãos que dizem viver pelo seu próprio pensamento, movidos pela própria inteligência, por suas próprias paixões. Entretanto, pensar assim, irmãos, é um equívoco. O apóstolo Paulo diz no capítulo 2 da sua epístola aos Efésios que ou somos guiados pelo Espírito de Deus, ou somos guiados por um espírito maligno. Observem que nesse campo não há neutralidade. Ou o Espírito Santo está nos dirigindo, ou Satanás estará. E porque os crentes rejeitam a autoridade que vem de Deus, é cada vez crescente na sociedade os frutos amargos dessa rebelião. E é certo dizer que nenhuma instituição tem sofrido tanto com isso como a família. Nós não precisamos olhar para fora da igreja. Nós devemos olhar para dentro da igreja e nela, infelizmente, nós encontraremos a multiplicação dos divórcios. E vejam que paradoxo, o cristão, ele se tornou cristão porque confessou crer na palavra de Deus. Entretanto, a palavra de Deus diz que Deus odeia, que Ele abomina o divórcio. E como que eu, como cristão, poderia caminhar para um ambiente a respeito do qual Deus sente ódio? E por causa disso se multiplicam as famílias mistas, e vem marido de um lado com 2, 3 filhos, mais a esposa de outro lado com 2, 3 filhos, e os recasamentos se sucedem, e você vai encontrar dentro da igreja pessoas que estão no 2º, 3º, 4º casamento e até mais. Alguma coisa está profundamente errada, e quem mais sofre com isso são as crianças. As crianças que crescem separadas de seus pais, abandonadas por suas famílias. Ainda que a modernidade tenha criado uma porção de palavras bonitas para atuar como um band-aid sobre essa ferida, mas que não tem poder de fato de restaurar a relação entre pai e filho, entre marido e esposa.
Agora, essa legião de filhos abandonados, e quando eu digo abandonados, você não precisa pensar necessariamente numa criança solta na calçada. É que se Deus não é o centro, se a palavra de Deus não tem poder sobre a minha vida, e se é Satanás quem orienta o pensamento do indivíduo, fatalmente ele caminhará para o egoísmo e para a avareza. Tudo que interessará para essa pessoa é o seu próprio bem, os seus próprios interesses, e nessa direção, cada vez mais, esse ser humano vai trabalhar para ter coisas, ele não se importará em ser aquilo que Deus o chama para ser. Toda a sua paixão, todo o seu movimento, a sua vocação será no sentido de ter coisas. E esse é o mal do nosso tempo, é o egoísmo e a avareza. E uma pessoa assim, tudo que ela quer fazer é trabalhar, ela trabalha, e quando trabalhou muito, trabalha novamente, para melhorar a renda, para melhorar o salário, para melhorar a casa, para melhorar o carro, a roupa. E quando ela chega em casa à noite, ela está exaurida, esvaziada, esgotada, cansada, não quer barulho de criança, não quer ruído de criança, não quer choro de criança, não quer criança. E essa criança que não é quista, essa criança que não é abraçada, e mentiram para você quando disseram que você deve dedicar a seus filhos um tempo de qualidade. Mentiram para você. Seu filho não precisa de tempo de qualidade. Seu filho precisa de tempo. A pós-modernidade criou todo um campo semântico para iludir o homem desse tempo. Repito, seu filho não precisa de tempo de qualidade. Seu filho precisa de tempo. E vai demandar muito tempo. E vai demandar muito tempo. E aqui quem criou filhos sabem que seu filho não estará pronto antes de uns 25 anos. É muito tempo mesmo. Se você achou que com 8 anos você já poderia largá-lo, com 12, com 15, você cometeu um crime contra seu filho. Porque seu filho precisa de você. Então, essa pessoa que tudo que importa é ter coisas, e chega em casa tão cansada, ela entrega os filhos ao cuidado das creches o dia inteiro, e tem cristão trabalhando para haver creche em tempo integral, uma vergonha para a igreja, e os cristãos apoiando políticos que defendem a creche em tempo integral. E quando essa criança chega em casa, ela é deixada muitas vezes na casa dos avós, e quando está na própria casa, ela é entregue aos cuidados da televisão e dos smartphones. Você acha mesmo que tratando uma criança dessa maneira, ela se tornará um indivíduo educado, doce, uma pessoa de respeito? Acha mesmo que ela vai se tornar uma pessoa grata, uma pessoa de bem? E por causa de haver abandonado esta geração, se multiplicam as crianças, adolescentes, que praticam crimes, que são dependentes químicas, e que são mães ainda na adolescência, mal saindo da infância. É toda uma sorte de erro, toda uma sorte de agressões que se praticou, especialmente contra essa última geração. E uma vez que essas crianças parecem dar tanto trabalho,
E uma vez que esses adolescentes parecem cansar tanto, e tem até quem os chame de aborrecentes, você vai ver os discursos dizendo que você não deve ter filhos. E é por isso que de uma geração de 8, 10 filhos que era a nossa, nós caímos para uma geração de 1, 2 filhos. E a próxima geração aqui no hemisfério sul, porque na Europa já não tem filho nenhum, tem um cachorro chique. Tanto que alguns países pagam renda para os cidadãos que têm filho. Países como a Alemanha pagam renda para os pais que têm filhos até que o filho complete 21 anos. Porque os governos perceberam que está acontecendo uma tragédia. A igreja não deveria ter enxergado isso antes? Não está na igreja a luz deste mundo? O Senhor não disse, eu sou a luz do mundo? E o Senhor não está aqui, e não está aqui nesta manhã? Ele está aqui, está poderoso neste lugar. Aleluia! E nós não sairemos daqui do modo como entramos. E diferente dos que dizem que você não deve ter filhos, que filhos atrapalham você, que filhos representam gastos, representam a pobreza da sua família, a palavra de Deus diz, os filhos são herança do Senhor. Eu quero perguntar para você, se você tivesse um parente tão rico quanto Deus, você não tem, nunca terá, mas se você tivesse um parente tão rico quanto Deus, tão amoroso e bondoso, e soubesse que esta pessoa deixará uma herança para você, você queria muita herança ou pouca herança? E por que Deus, dizendo que os filhos são herança, você quer só um? Só 2, só nenhum? Ou o mundo está certo, ou Deus está. Porque os dois não caminham na mesma direção. Ou o mundo está certo e o mundo está lá fora, ou Deus, que está aqui falando nesta manhã, está certo. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são uma riqueza, são uma glória. O fruto do ventre é o seu galardão. E aqui essa geração está tropeçando de novo. Um monte de cristãos tolos aplaudem um atleta que desistiu da medalha para ajudar o atleta que se perdeu. Eu pergunto para a senhora, igreja, conhecer o trajeto não faz parte do treinamento? Ora, não é uma geração tola? Aplaudem o atleta que perdeu o ouro olímpico porque parou para socorrer o outro atleta. Eu pergunto para vocês, estar preparado fisicamente não faz parte da prova? Na beirada daqueles gramados não tem ambulâncias, não tem médicos, paramédicos e às vezes até helicópteros? É porque essa geração se tornou uma geração fraca, teve pais fracos e se tornou uma geração fraca. E acredite, vai chegar o dia em que vão odiar o vencedor. Acredite, anote em algum lugar, o meu pastor diz, um dia vão odiar o vencedor, e vão. Mas se você conhece a palavra de Deus em Apocalipse, 7 vezes o Senhor diz, o que vencer, herdará comigo todas as coisas. O que vencer não é o perdedor. E aqui o texto diz, os filhos, o fruto do ventre é o galardão. Galardão fala de laurel, é o troféu da pessoa vitoriosa. Quando você casa, deveria fazer parte do teu projeto de família, ter filhos, e ter muitos, já vou falar sobre isso. E quando você tivesse o primeiro filho, você deveria dizer, recebi um galardão, eu sou vitorioso. E quando nascesse o segundo, eu sou vitoriosa, e eu vou ser muito vitorioso. Porque é Deus que diz, repito, você terá que escolher,
Ou se sujeita a Deus e a sua palavra, ou se sujeita ao mundo e os demônios que o orientam. O fruto do ventre é o seu galardão. E eu tenho orado e vou orar outra vez. Você que está aqui que é estéril, não pode ter filho, eu estou orando e vou orar esta vez outra vez. O Senhor abrirá seu ventre, o Senhor abrirá a madre. Ele fez isso no passado, na vida de Abraão, de Jacó, de Ana, de tantas mulheres. Ele fará isso nesta manhã, porque Ele é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O fruto do ventre é um galardão. Ah, mas é que filho dá muito trabalho. Os filhos são mal educados, filhos não respeitam mais. Olha o que a palavra de Deus diz: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu treinei arco e flecha lá no Mediterrâneo. Segura o arco e é você que dá a direção da flecha. Ora, se seu filho é mal educado, o responsável é você. Se seu filho não respeita as coisas, o responsável é você. Se seu filho não conhece de dignidade e honra, o responsável é você. Não tem outra pessoa. E vou dizer mais: se na tua casa toca funk, esse lixo infernal, qualquer pessoa honesta que vê, eu vou dizer poesia porque eles chamam, mas não é poesia, é um discurso infernal. Se na sua casa ouve essas músicas, se na sua casa fala palavrão, se na sua casa mente, se na sua casa a televisão passa qualquer coisa, o seu filho vai se tornar qualquer coisa, porque é você que está guiando a flecha. Mas se na sua casa tem honestidade, tem retidão, tem desejo da coisa certa, tem respeito, seu filho será assim também. O seu filho será uma pessoa desta estirpe, porque é você que orienta. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus não erra, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Escolha criar bem os seus filhos. Dedique tempo com eles. Dedique tempo a eles. Quando uma pessoa se rebela contra a palavra de Deus e o seu culto e a sua autoridade e vive conforme a orientação deste mundo, repito, ela é norteada pelo egoísmo, pela avareza. E tudo que ela quer é ter coisas. E depois, quando os filhos se tornam malignos, esse pai ou essa mãe diz: eu não entendo, eu dei tudo o que eles precisavam. Mentira, deu presentes, mas negou presença. Não esquece, seu filho não precisa de tempo de qualidade, seu filho precisa de tempo, que você esteja com ele, para que essa criança sinta o cheiro da sua casa. Aqui quem teve mãe, quem teve pai sabe. Quando a sua mãe assava o pão, você era tão feliz de ser filho. Quando a sua mãe fazia aquela cuca com aquela farofinha amarela desmanchando em cima, você falava: como é bom morar nessa casa. Quando seu pai vinha e abraçava a sua mãe, você se sentia enternecido por aquilo. Quando você via a sua mãe lavando roupa e saía aquele cheiro de sabão, de amaciante, você notava que a sua casa estava viva. Talvez a sua mãe nem sabia, mas ela estava criando mapas mentais, mapas emocionais na sua alma, um referencial moral, um referencial ético e, acima de tudo, um referencial espiritual. Porque a sua mãe estava lá lavando roupa, o radinho ligado lá na difusora, ouvindo aquele pastor no seu nome pregando, ouvindo um CD, uma música cristã, tudo isso orientavam você.
E se você praticar estas mesmas obras, você também terá filhos retos, abençoados, que amam e que servem ao Senhor. É bem-aventurado o homem que enche deles. Deles quem? Enche das crianças. Essa palavra bem-aventurada, ela vem de Macários. Esta palavra inicialmente era usada para se reportar aos deuses. Os filósofos gregos diziam que os deuses eram Macários. Os deuses estavam acima das vicissitudes desta vida, dos altos e baixos, das chegadas e despedidas, dos problemas desta vida. Então, os deuses eram bem-aventurados. Depois passaram a usar essa mesma referência para os mortos, porque morto não paga dívida que eu saiba. Morto não se preocupa mais com que pessoa está no poder, como é que vai pagar o aluguel, como é que vai comprar a comida. Morto não se preocupa. Então eles passaram a usar essa palavra para os mortos. E depois, com o tempo, para dizer que é feliz, que é bem-aventurada, que é de boa ventura uma pessoa. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Você sabe, a aljava é aquela bolsa que o arqueiro usa nas costas. E você não faz uma aljava para carregar 2, 3 flechas. 2, 3 flechas você pode segurar junto com o arco. A aljava é para ter muitas flechas. Muitos filhos. E presta atenção, igreja, e eu sei que a senhora está atenta, mas ouça com a sua alma, ouça com o seu coração. Enquanto os cristãos não querem ter filho, no máximo 1, 2. Eu mostrei aqui a foto da mulher presidiária, amamentando uma criança. E não acho que ela é a única. Aquelas pessoas que odeiam a igreja e que degolam crentes, você pode pesquisar nas redes sociais, eu nem preciso dizer quem são, você pesquisa lá, você vai achar. Degolam crentes, ateiam fogo, mergulham as crianças numa gaiola dentro de uma piscina para matar os filhos dos cristãos. Aquelas pessoas, sabem quantos filhos eles têm? 8, 10, 12. 8, 10, 12 filhos. Essa mulher que eu mostrei aqui amamentando através das grades, você acha que ela só teve essa criança? E eu pergunto, igreja querida, a quem compete fazer uma semeadura abençoada? A quem compete fazer uma sementeira da onde Deus chamará pessoas de bem, pastores, profetas, missionários, operadores de milagres? Da onde sairão? Não é daqui da igreja, é daqui da igreja, é daqui da igreja. E o mundo, porque negligenciou os seus filhos, agora diz: só tenha os filhos que você puder criar. E cristãos bem tolinhos compartilham essas coisas. Algum de vocês sabe se vai estar vivo amanhã? Nem eu sei se estarei vivo até o final desse sermão. E se eu morresse aqui, vocês iriam dizer: o pastor até falou. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Quem é eu, quem é você para dizer só tem os filhos que puder criar? E eles falam isso referindo-se à pessoa rica, a pessoa que tem posses. Eu pergunto para você: o rico tem muitos filhos ou tem poucos? Se isso fosse verdade, os ricos teriam 10 filhos. Mas é mentira. É mentira. Você pode acreditar nisso, ou pode acreditar na palavra de Deus que diz: você vai ser muito feliz se você encher a sua aljava. Você pode escolher o Sérgio Reis em vez da palavra de Deus, porque ele disse: com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase 1 mês. E ao final ele dirá que só o adotivo cuidou dele. Você pode acreditar nele. Você pode fazer uma pesquisa para ver se filho adotivo é igual o Sérgio Reis diz. Ou você vai
escolher a palavra de Deus que diz: é bem-aventurado quem encher a sua aljava. Não ficará confundido quando falar com seus inimigos à porta. Quando diz que não vai ficar confundido quando falar com seus inimigos à porta, não está falando da porta da minha ou da sua casa, ainda que pudesse comportar essa interpretação. O salmista está pensando na cultura do seu tempo, quando a porta de uma cidade fazia mais do que permitir ou proibir a entrada de uma pessoa na cidade. A porta era um lugar de reunião, a porta era um lugar de juízo, um lugar de comércio. O que Deus está dizendo é que a pessoa que tiver muitos filhos, ela vai ser honrada, ela vai ser respeitada. É bem-aventurada a pessoa que tiver muitos filhos. E nesta manhã eu quero orar por você, porque a pessoa que tem filho, ela está dando um sinal de esperança no futuro. Ter filho é um testemunho de esperança para o futuro. Ter filho é um sinal de confiança na humanidade, apesar de tudo. E ter filho é um testemunho de fé em Deus, acima de tudo. E eu quero orar por todos vós, assim como estamos. Se você quiser, incline sua cabeça. Pai Celestial, aqui está meu irmão, minha irmã. Ó Senhor, eles têm sido bombardeados pela televisão, pelas redes sociais, pelas ideologias, pelas filosofias desse tempo, constantemente asseteados. Ó Deus, se derem crédito a essa profecia maligna e mundana, a igreja logo não terá filho algum. Mas nesta manhã, pelo poder da palavra de Deus, eu declaro aberta a madre desta minha irmã. Declaro a saúde do aparelho reprodutor deste casal. E o Senhor, que é bom, encha de filhos estas famílias. Dê amor a este marido pela sua esposa. Dê amor, amor, amor. Amor que venha do Senhor, não está em nós, não está em nós, que venha do Senhor. Amor deste marido pela sua esposa, amor dessa esposa pelo seu marido, amor dos pais pelos filhos, tempo com os filhos, oração com os filhos, Bíblia com os filhos, culto com os filhos. Ó Deus, sara a família nesta manhã, sara, Senhor, sara. Ó Deus, e para que todos saibam que o Senhor é Deus. Esta pessoa que está temerosa, como é que eu vou carregar todas as minhas crianças? Que um dia ela possa ter uma Kombi 0 km, que um dia ela possa ter uma van 0 km, um Q7, um veículo caríssimo, para que saibam que riqueza e honra vem do Senhor, e que a mulher virtuosa vem do Senhor. Ó Deus, nesta manhã, sara o útero desta irmã, tira todo mioma. Ó Deus, cura o ovário policístico nesta manhã, tira caroço, tira mancha. Ó Deus, sara, sara, sara. Ó Deus, para que a sala da casa deste irmão, desta irmã, se encha de criança, que haja brinquedos no chão, que o jardim haja criança andando de bicicleta, e todos saibam, foi a mão do Senhor que fez isso. Deus, eu abençoo esta igreja, e peço que o Senhor também abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus.